novamente ao canal Home and Bio. Para você que não conhece o canal, esse aqui é um espaço totalmente focado para a gente dividir conhecimento com vocês e, claro, também ajudá-los um pouquinho nessa caminhada com a biologia, de uma forma fácil, ok? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Leonardo, eu sou graduando em Biologia aqui pela Unesp de Ilha Solteira e será aí um prazer conversar, discutir com vocês sobre um tema extremamente importante, pessoal, que apesar de sempre estar em pauta nossos dias a dia, né, principalmente alguns meses, de alguns anos para cá, é um tema bastante legal porque tem muita coisa nova, né? Principalmente aí na área acadêmica, pelas universidades. A gente tem muito artigo recente disso, que é a importância da vacinação, ok? Eu acredito e ao mesmo tempo espero também que vocês saibam a importância desse assunto, porque vocês sabem, né? Vocês acompanham aí, acabam se deparando com notícias de centenas de pessoas que são contra a questão da vacinação ou desacreditam, né, na questão da eficiência dela, ou até pior, né, que são as pessoas que tomam a vacina e ainda por cima acabam influenciando as pessoas a não se imunizarem, né, que gera um monte de problema. Então é complicado. Então nessa aula a gente vai passar sobre alguns pontos, né, principais, alguns tópicos explicando todo o processo da vacinação e por que, claro, a sua importância para todos. Então a gente vai ver um pouquinho o que de fato é vacinação na teoria, explicar um pouquinho essa relação, né, a questão desses conceitos da palavra em si. Depois a gente vai ver a história da vacina, ou seja, como tudo começou, quem foi o cara aí, né, responsável por dar o primeiro passo em busca dessa imunização, como a vacina funciona. Então vou explicar certinho como acontece o seu processo de imunização e, claro, como ela age de uma forma segura no nosso corpo. Por que a vacinação é importante? A gente vai ver certinho os benefícios que ela traz para você, para a sociedade, para todos em geral. E esse é o tema central da nossa aula hoje. Bom, um tópico que eu comentei no começo da aula, que são as pessoas que são contra a vacinação. Então a gente vai ver os argumentos que elas defendem para não se vacinarem, né? As consequências dessas atitudes. E para encerrar, a gente vai ver a questão do cenário atual em relação à vacinação, dando principalmente, pessoal, um ênfase, um exemplo, né, na questão do coronavírus, que a gente consegue tirar aí várias informações, como eu disse, né, vários dados atuais desse vírus, então a gente consegue relacionar muita coisa no nosso dia a dia, a questão de vacinação com isso, perfeito? Então vamos lá. O que em si é vacina, né? A gente pode colocar dessa forma. Eu coloquei aqui para vocês que vacina, então, são produtos capazes de ter estimulando o nosso sistema imunológico e garantir a imunização contra alguma doença. Ou seja, pessoal, com outras palavras, né, a vacina serve para alertar o nosso sistema imunológico e, claro, deixá-lo, vamos dizer, atento à presença aí de vírus, né, de agentes externos. Perfeito? E a vacina, pessoal, é claro, são produzidas então com base no agente causador da doença, que já já a gente vai ver isso certinho, mas já vou adiantar que não é o vírus vivo da Silva que eles vão colocar em você, né? Vamos dizer assim. A gente vai ver certinho que esse vírus ele está totalmente inativado ou ele está morto, né? Então apenas uma parte dele que vai para o nosso organismo, só para saber ali, né, nosso organismo saber o que ele está lidando, para caso aparecer novamente ali, ele já conseguir combater. Mas como que alguém consegue chegar ao ponto de fazer uma obra de arte dessa, né, Léo? Então, a gente vai ver que tudo começa aqui, ó, por volta do século X. O que acontece por volta do século X? A gente tem os primeiros vestígios do uso de vacina com introdução de versões atenuadas de vírus no corpo das pessoas. Então, o que acontece, pessoal? Por volta do século X, eles faziam métodos diferentes que acabou de uma certa forma ou não dando certo, né? E isso foi percebido por um cara que chama Edward, né?
Mas o que a gente vai ver primeiro? Para quem não está lembrado da varíola, né? Varíola é essa doença aqui, ó. Coloquei um slide para vocês verem. Ela é uma doença que leva o paciente então a óbito, né? Caso isso não aconteça, o paciente ele pode ficar cego e ter marcas de bolhas na pele, que são aí as principais características da varíola. Coloquei essa imagem aqui ilustrada para não colocar a foto da pessoa em si, né? Porque é muito feio. Mas caso vocês tenham interesse, quiser pesquisar na internet, imagens, né? Vocês vão ver certinho aí, beleza? Então a varíola era uma doença infecciosa que é considerada erradicada, né, pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Tenho certeza que vocês já escutaram ou ouviram essa sigla. Então, desde os anos 80, após a realização de uma campanha de vacinação, né, que envolveu o mundo inteiro. Então, não foi de um dia para a noite, né, que ela foi erradicada. Teve vários processos, várias campanhas de vacinação até ela chegar nesse ponto. Vocês que não lembram, né, o que significa essa palavrinha aqui, ó, erradicada, seria como se ela tivesse acabado mesmo. Então, por meio de vários processos, por não ter apresentado mais sintomas, pacientes, eles acabam colocando aí como uma doença que não existe mais, né? Claro, ela existe em laboratório, mas não está mais presente em nossa sociedade, perfeito? Agora que vocês se lembraram, né, da varíola, a gente pode entender então esses métodos diversificados de vacina que aconteciam na China aí por volta do século X. Então, o que acontecia? Os chineses, eles trituravam a casca dessas feridas, que eu comentei com vocês, que está na imagem aqui, que era, claro, provocada aí pela doença, e eles pegavam e assopravam esse pó na cara das pessoas, como meio de estar alertando o sistema imunológico. É bem estranho, mas tenho certeza que, na verdade, agora você vai até gostar, né, de receber uma agulhada aí, comparado a alguém que joga um pó, né, triturado ali na sua cara, certo? Mas então, por volta do século XVIII, a gente vai surgir esse carinha aqui, ó, o tal do Edward. E a gente tem o primeiro registro de vacina, então. Para quem não conhece esse cara, ele era um médico, na verdade, desde pequeno ele já ajudava em cirurgia, sua família, que também trabalhavam nessa profissão, e ele começou a realizar experimentos, então, ligados à varíola. E ele, de início, observou que as pessoas que ordenhavam vacas, né, não contraíam essa doença, desde, é claro, que tivessem adquirido a doença da forma animal. Então, o que ele fez? Extraiu o pus de uma mão de uma mulher que havia contraído a varíola bovina, né, que seria essa de forma animal, e ele inoculou, ou seja, ele passou para o menino saudável. Para quem não sabe, essa aqui é uma imagem, tá? Esse menino, ele chamava James, ele tinha apenas 8 anos e isso tudo aconteceu por volta de 4 de maio de 1796. Então o menino acabou contraindo a doença e logo ele foi curado. Ou seja, com esse experimento ele adquiriu, claro, reconhecimento e passou essa experiência adiante para outros médicos, que então iniciou diversos outros testes, assim chegando ao primeiro registro de vacina. Mas como a vacina funciona, né? Quando o indivíduo entra em contato pela primeira vez com o antígeno, ou seja, uma substância estranha, né? O organismo inicia uma produção de anticorpos para combatê-lo. No entanto, esse processo é demorado e o indivíduo acaba por desenvolver a doença causada por aquele antígeno. Então, a vacina, né, estilo produção, estimula a produção de anticorpos e acaba guardando essa receita de como combater esse tal corpo estranho. Essa receita que eu retratei, né, de forma ilustrada para vocês, nada mais é do que então uma memória imunológica. Ah, Léo, mas eu não sei o que é memória imunológica, eu não lembro. Pessoal, pode ficar tranquilo, tá? Eu vou dar uma relembrada por cima, só para vocês não se perderem. O que seria então essa memória imunológica? Ela seria uma capacidade do nosso sistema imune, né, de se lembrar de ameaças que já foram combatidas. Foi a questão da receita que eu falei para vocês. Por isso, sempre que os mesmos agentes infecciosos entram em contato com o nosso organismo, o complexo ele processa, né, começa esse processo de proteção. Então, ele reativa todo esse sistema de segurança do nosso corpo. Em alguns casos, a memória imunológica é tão eficiente, para vocês verem, que não deixa uma doença ocorrer mais de uma vez na mesma pessoa.
E vocês conhecem algumas doenças, provavelmente vocês já tiveram. Um exemplo disso é a catapora, certo? A gente acaba pegando apenas uma vez. Então, a introdução do agente patogênico, né, ou seja, morto ou enfraquecido, que foi o que eu comentei com vocês, ou seus derivados também, acabam estimulando o nosso sistema imune a produzir o anticorpos. Então, futuramente, quando o indivíduo infeccionar, né, infectar-se com aquele agente, o organismo produz uma resposta imunológica de uma forma mais rápida para tentar destruir, beleza? E aqui eu coloquei até uma imagem ilustrativa, né, de soldadinhos aí combatendo um vírus. Parece muito coronavírus. Agora a gente entra no nosso ponto principal, nosso tópico principal, né? Que é por que a vacinação é importante. Agora a gente pode ver duas imagens, na verdade isso aqui é recente. Uma delas seria a parte de diminuição do número de casos de hospitalizações. Ou seja, pessoal, a gente tem aqui um hospital lotado e a gente tem aqui um hospital vazio. O que isso significa? Pensa comigo. Se você está imunizado, né, você não terá sintomas, ou seja, você não vai ficar doente. Assim, você não vai precisar também procurar um hospital. E isso, ao mesmo tempo, irá proporcionar uma atenção, né, e leitos para outros pacientes que necessitam desse atendimento. Coisa que não aconteceu com o coronavírus, né? Onde, infelizmente, a gente não tinha nem respirador para quem precisava, por conta dessa superlotação aqui, dessa imagem da esquerda, né? Então coloquei duas imagens para vocês verem a diferença que dá a importância da imunização. Outro benefício importante também seria a redução de mortalidade, ou seja, um baixo índice de morte, né? Quando a gente vacina, né, nós falamos em adquirir então uma certa resistência, ou seja, as pessoas que acabam não se vacinando, infelizmente, por alguns motivos, dependendo se agravar os sintomas ou não, ela pode ter a infelicidade de estar falecendo, diferente de um paciente que foi imunizado e que pode passar por cima disso, dessa fase tranquilamente. Então nós teremos uma redução da mortalidade. E claro, por último, nós temos a erradicação de doenças. Como já citamos, nós temos doenças como a varíola, que já é considerada erradicada por conta de sua não ocorrência mais. Então, a vacinação global, pessoal, é importante para ter acabando com essas doenças que mataram. E no caso do coronavírus, que mata ainda aí centenas e milhares de pessoas, como a gente acompanhou. Então, aqui em 2000 nós tínhamos o sarampo, em 1994 nós tínhamos a poliomielite e a varíola, né, que eu peguei de exemplo para comentar com vocês. Aqui tem umas manchas, ó, tá vendo? De uma forma bem tranquila, mas isso em 1970, beleza? E agora, né, um assunto polêmico aí, depois que a gente viu os tantos benefícios que a vacina traz, por que ainda há pessoas que não se vacinam? A gente tem dois principais motivos relatados, né? A primeira seria a falta de confiança em informação. Então, muitas pessoas desacreditam na eficiência da vacina, ou por relação de tempo de produção, como no caso da vacina do coronavírus, que todo mundo se movimentou para tentar fazer uma forma mais rápida de uma vacina para começar essa imunização, ou também por falta de conhecimento, aquela relação da fake news, né? Então é aquele famoso telefone sem fio, coloquei até uma imagem aqui para vocês. Um exemplo, fulano tinha 1001 problemas de saúde, ou seja, ele já estava aí passando dessa para melhor. Aí do nada ele toma a vacina e morre no outro dia. Aí todo mundo faz aquele drama, fala que a causa, a repercussão total disso, fala que foi a vacina que matou fulano, como se a pessoa não tivesse nenhum outro problema. Mas a pessoa afirma que foi a vacina porque ela tomou. E o que acontece? Essa informação vai passando de boca em boca, então acaba prejudicando centenas de outras pessoas. E uma situação chata que está acontecendo no momento é as pessoas que têm uma alta influência, e isso eu digo uma alta influência em relação à divulgação, né, de informação, e afirma que é apenas uma gripezinha, sabendo que é uma doença aí que está matando milhares de pessoas. Pessoal, isso é extremamente complicado, porque por causa dessas atitudes, milhares de outras pessoas não estão tomando a vacina e estão morrendo, né? E não estão aqui, na verdade, nem para
para assistir essa aula, por exemplo, ou para contar história. Então a gente consegue resumir a importância da ciência, a importância da divulgação científica, principalmente para a população, né? Principalmente eu acho para as pessoas idosas, que são aquelas que talvez não têm muito acesso, né, à informação, então acaba muito escutando relatos, como no caso de fulano aqui que eu retratei, né, que eu dei um exemplo. Então por isso que é sempre legal a gente assistir uma aula dessa, a gente sempre ter pesquisando, adquirindo informação e passando uma informação correta. Hoje em dia nós temos a OMS, nós temos centenas de outros sites confiáveis, principalmente de universidade, e é esses sites que a gente deve ter passando para as pessoas, não notícias de Facebook, né, ou de outras. Bom, dando continuidade, né, para a gente concluir, nós temos aqui a situação atual, ou seja, a situação do Brasil em relação à vacinação. E aqui eu coloquei um gráfico para vocês observarem, ao mesmo tempo resumir, né, o que a gente viu na aula de hoje. Então, pessoal, a gente consegue observar a instabilidade do vírus, né, no decorrer aí nos meses de abril, né, aqui de 2020 até abril de 2021, onde tivemos um pico em relação às mortes de Covid. Mas a gente consegue observar também a queda desse gráfico quando a gente coloca, quando a gente observa o começo da vacinação aqui, né? Na verdade, tivemos uma queda drástica que está ocorrendo até hoje. Então, por isso, a importância da vacinação, né? Pode ter certeza que sem ela, esse pico estaria aumentando até hoje. Apesar que ainda é um assunto preocupante, a gente tem que se cuidar bastante. Já nesse outro gráfico, nós temos os casos, a mesma situação, mas aqui é por dia. Nós vemos aí os casos aumentando. E claro, após a vacinação, nós temos esses casos diminuindo. Eu coloquei aqui também um gráfico do Brasil, tá? Esse mapa, quer dizer, ele é atual e mostra aí os principais estados que estão em queda, ou que estão em estabilidade, ou estão em alta. Então nós temos alguns estados aqui ainda como Tocantins, né? Nós temos o Acre, que ainda está em alta, mas se vocês observarem bem, são poucos estados que estão nesse processo, né? E claro, tem vários motivos para ele ter, né? Pode talvez falta de vacinação, é um dos problemas que é recente também, mas a maioria dos estados ou estão em queda ou estão em estabilidades, como Minas Gerais, Bahia, São Paulo. Então essa é a situação que a gente se encontra hoje em relação ao coronavírus, ou seja, a vacina é sim importante. Nós temos gráficos que mostram essa queda desse vírus, certo? E se tudo der certo, quem sabe aí acabe passando, né? A gente acaba aprendendo com ela e quem sabe aí um dia a gente não precise mais usar máscara, certo? Bom, pessoal, eu fico por aqui. Eu espero ter ajudado, esclarecido algumas dúvidas de vocês. Espero também que vocês continuem acompanhando o canal para que sempre pode ter certeza que a gente vai ter postando conteúdo novo relacionado à biologia. E é isso aí, um forte abraço, obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.